Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos para o Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. E oferto aos senhores a leitura edificante da questão 74 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Más palestras. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões descabidas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares a perseguição implacável e imprescindível. Se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, refalatórios, malsãos de vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. E agradecendo a Jesus esse momento em que seremos agraciados com seu Evangelho de luz, as bênçãos recebidas, o pão à mesa, o agasalho, o teto que nos abriga. Enfim, agradecemos ao Divino Mestre Jesus tudo que nos é ofertado na presente existência, pois temos muito mais a agradecer que a pedir. Que assim seja. Paz e bem a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Item 11. No vosso presenciais do mal para sentires o bem, da noite para admirares a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pôde, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata
e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ele está atrás. Boa noite a todos e a todas. Vamos agora para o comentário do Evangelho de hoje. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. O nosso comentário é acerca do item 11. Nos mundos superiores, a vida também é bem diferenciada da Terra. A forma humana é sempre a mesma, mas quanto mais evoluído o mundo em que habitam, mais a beleza predomina. O corpo não tem a materialidade daqui. É constituído de fluidos mais sutis do fluido cósmico do mundo que habitam, sempre de acordo com o grau de evolução do espírito. Então, meus irmãos, não estando mais preso aos pobres sentidos do corpo da terra, a percepção do espírito se amplia e parece-nos que o relacionamento interespíriticos de planos diferentes se faz naturalmente pela vontade de cada um. E durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza com certeza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Os que se amam, mesmo em planos diferentes, mas em mundos da mesma categoria, podem encontrar-se sempre que o queiram, porque a mediunidade generalizada, muito mais desenvolvida, é então uma faculdade conscientemente usada. E a vida é eterna, como disse Jesus muitas e muitas vezes, e em sendo eterna, só pode ter por objetivo a felicidade de todos. Então, nesses mundos, não existe a dor da ausência, a dor da separação, não pelo esquecimento dos seres amados, mas pela oportunidade de se encontrarem sempre que o queiram. E não há dúvidas quanto ao futuro, as leis divinas são entendidas e aceitas. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição, sendo apenas uma simples mudança, pois as ausências são aceitas como aqui na Terra aceitamos as viagens que os entes queridos fazem ao exterior, por exemplo. Tem-se a certeza do reencontro, das comunicações entre presentes e entre ausentes. Todos os atos que aqui exigem esforço, como o andar, o falar, o pensar, tornam-se nesses mundos mais suaves, mais leves, e toda a energia que gastamos aqui em atividades materiais, lá é empregada apenas para as atividades espirituais. E não existe, portanto, o cansaço físico, tampouco o cansaço mental. O período da infância é mais curto ou quase inexistente, e cada existência é muito mais longa, visto que o nascer e o morrer são atos diferentes do que na Terra. Entre esses graus, meus irmãos, inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos da mesma maneira que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. E nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual, meus irmãos, determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com a mais lídima justiça. Então, como vemos, os espíritos não evoluem para uma homogeneização. Sempre haverá interesses diferentes, formando agrupamentos diferentes, mas quanto mais se elevam os espíritos, mais aprendem a conviver harmoniosamente com as diferenças entre uns
e outros. Vivemos ainda, meus irmãos, em um mundo bastante inferior, mas trazemos em nós o ideal de um mundo feliz, porque filhos criados pelo amor de Deus, temos no íntimo de nós mesmos a certeza da progressão contínua e do nosso futuro. Somos todos impulsionados pelo progresso, apenas nos desorientamos pela ignorância das leis divinas. E como as crianças, somos imediatistas. Desejamos o melhor para nossos dias de agora, pela graça divina ou pelas revoluções, pela imposição de uns sem o nosso esforço individual. E para encerrar o meu comentário, a descrição de Kardec sobre os mundos felizes mostra justamente nossos sonhos de um mundo perfeito. E o Espiritismo nos diz que são sonhos realizáveis pelo desenvolvimento de cada um dos componentes da humanidade terrestre. E se existem mundos felizes, é porque outras humanidades já realizaram através do tempo e do esforço da evolução esses mesmos sonhos. Assim, em mundos felizes, ninguém busca colocar-se acima de outros, mas busca sempre elevar-se acima de si mesmo para tornar-se um espírito puro, que é o destino de todo espírito existente e, por existir, no universo infinito e em expansão contínua. Neles, a moral de Jesus é vivida naturalmente por todos. O mal não existe, somente existe o bem. E pela nossa imperfeição, pelo grau evolutivo que conseguimos alcançar, meus irmãos, precisamos ainda dos contrastes para aprender a valorizar a lei divina, que é o amor. Precisamos sofrer o mal que criamos pela infringência das leis divinas, sentir suas consequências para valorizarmos o bem que existe em nossa essência em desenvolvimento. Com os nossos pensamentos voltados à Mãe Santíssima, esta figura inigualável que esteve aqui conosco para nos ajudar na nossa caminhada evolutiva, trazendo ao mundo o seu Filho, que é nosso exemplo maior, nosso modelo e guia. E neste momento, possamos trazê-la aos nossos corações, nos enchendo de fé e de esperança, sabendo do seu amor que nos guia, da sua ternura que nos segura as mãos nos momentos mais difíceis. Rogamos a Ti, Mãezinha Santíssima, derrama dos Teus fluidos benéficos sobre toda a humanidade, fluidificando, Senhora, todas as águas do nosso planeta, que cada um que dela se sirva, humano ou animal, possa se beneficiar, lhe saciando a sede do corpo e, acima de tudo, a sede da alma, de amor, de paz, de saúde física, emocional, mental, fortalecendo a cada um, Mãezinha Santíssima. Nós te pedimos e te agradecemos, pois sabemos, Senhora, que tudo o que te pedimos, o teu imenso amor nos oferta. Gratidão por tudo, que assim seja.